Bem, agora a gente vai seguir naqueles grupos que eu apresentei de glicídios ou carboidratos classificados de acordo com o tamanho das moléculas. O primeiro grupo foi os monossacarídeos, lembra? Que são glicídios formados por apenas uma unidade, moléculas bem simples. Então a gente vai falar um pouquinho sobre os monossacarídeos. Por exemplo, no vídeo passado a gente viu que a fórmula química dos monossacarídeos é CnH2ON e a quantidade de carbonos no monossacarídeo varia de 3 a 7. Falei para vocês que a gente precisa guardar as pentoses e as hexoses. Vamos começar pelas pentoses, pessoal. As pentoses são os monossacarídeos cuja fórmula química está aqui no quadro, C5H10O5. Percebeu que são monossacarídeos com 5 carbonos? Para que servem essas pentoses? Onde que elas são encontradas nos seres vivos? Pessoal, as moléculas de DNA contêm pentoses. Vamos lá? Vamos entender. Aqui em vermelho eu fiz uma molécula de DNA, que é um tipo de ácido nucleico. Percebeu que o DNA tem duas fitas enroladas em hélice? Esses tracinhos aqui no meio das fitas são ligações químicas, ok? E o DNA, ele é formado por compostos químicos menores. Cada pontinho azul desse que eu estou fazendo, ó, seria uma molécula bem pequena que forma o DNA. Ou seja, uma molécula de DNA tem milhões de moléculas menores chamadas de nucleotídeos. Aqui, ó. Cada pontinho azul desse é como se fosse um nucleotídeo, ok? E o RNA, que é um outro tipo de ácido nucleico, só que é uma molécula de fita única, percebeu aqui? Também é formado por moléculas menores chamadas de nucleotídeos. Numa fita de RNA podem ter milhões e até milhares, né, de nucleotídeos. Então cada pontinho azul desse seria uma molécula de nucleotídeo. Bem, o que tem a ver o RNA e o DNA com as pentoses? Se a gente pegar cada pontinho azul desse que eu fiz aqui, ó, que seria um nucleotídeo, cada nucleotídeo é formado por 3 elementos básicos. Todo nucleotídeo, quer dizer, todo pontinho azul que eu fiz aqui, contém um fosfato, lembra do fósforo que a gente viu em sais minerais? Um fosfato, esse A é de açúcar, ou carboidrato, né? Ou glicídio, é um açúcar ligado a uma base nitrogenada, que é um composto químico orgânico que tem nitrogênio. Eu dei essa volta para quê? Para você entender que em cada nucleotídeo do DNA tem fosfato, açúcar e uma base nitrogenada. O açúcar, o carboidrato, que faz parte dos nucleotídeos do DNA, é uma pentose chamada de desoxirribose. Ah, então a desoxirribose é um exemplo de pentose com função estrutural. Estrutural por quê? Porque participa da estrutura do DNA. Percebeu que esse monossacarídeo, esse açúcar ou esse carboidrato não tem função energética? Tem função estrutural, porque ele participa da estrutura do DNA, ok? Se eu pegar um nucleotídeo do RNA, cada pontinho azul desse, que seria um nucleotídeo, cada nucleotídeo do RNA também é formado por um fosfato ligado a um açúcar que está ligado a uma base nitrogenada. Esses detalhes do DNA e do RNA, pessoal, vocês vão ver no terceiro ano. Eu só quero mostrar para vocês que as pentoses fazem parte da composição dos nucleotídeos do DNA e do RNA. No caso do RNA, o açúcar é a ribose, que também é um exemplo de pentose, com 5 carbonos. Percebeu que a ribose tem função estrutural, porque participa da estrutura do RNA? Então essas siglas, bem famosas em biologia, elas têm a ver com os carboidratos que contém nesses ácidos nucleicos. Olha só, DNA, ácido desoxirribonucleico. Poderia escrever no português, ó, ADN, tá? Ácido desoxirribonucleico, ou seja, tem desoxirribose na sua composição. E o RNA, que eu poderia escrever em português, ARN, ácido ribonucleico. Ácido ribonucleico contém ribose na sua composição. Então, pessoal, esses dois exemplos de pentose que eu dei aqui, eles têm função estrutural.
Ah, mas qual a diferença da desoxirribose para a ribose? Ambas têm 5 carbonos, ambas têm 10 hidrogênios, só que a desoxirribose tem um oxigênio a mais. Desculpa, a desoxirribose tem um oxigênio a menos. A desoxirribose tem 4 oxigênios e a ribose tem 5. Essa é a única diferença. Mas ambas, desoxirribose e ribose, são exemplo de pentoses, porque tem 5 carbonos. Tranquilo? Beleza.